Paz do Senhor, irmãos. Amém. Por que ele não pode falar paz do Senhor, não é? Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Por que ele não pode falar bom dia também, né? Paz de Deus, amém? Declaramos aberto este retiro de Páscoa em Timóteo região, amém? Oficialmente aberto, então agora começou, hein? Graças a Deus. Primeira reunião do retiro, ela é penosa para a gente conseguir ficar quieto, não é? Para conseguir tirar a agitação do coração, para conseguir, de certa forma, se desvencilhar das coisas que estão pegando, né? De problemas, de preocupações. Mas eu acho que Deus quer ganhar nossa atenção, não quer? Será que nós podemos dizer que esse não é apenas inteira para esse retiro? Para não ser apenas um retiro, mas ser um retiro espiritual. Fica mais comprometido, não fica? Espiritual. O nome é bom, gente. Como é que é, irmã Maria? Não. Amém, o Espírito já está aqui. Amém, eu concordo, viu, que ele estava esperando. Agora importa se a gente vai corresponder, não é? A gente deseja corresponder, amém? Eu e alguns que estivemos orando nessa semana, e eu sei que vocês jejuaram e oraram para que esse tempo fosse espiritualmente marcante, porque nós estamos precisando, não estamos? Eu estou. Você está? Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Amém. O nosso homem exterior pode se corromper. Ou seja, a gente vai ficando mais velho, né, Mantina? Né, dona Mantina? Vai ficando difícil para dormir. Ela falou que não conseguiu dormir, que ficou tossindo pelo pátio afora essa noite. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, para aqueles que estão mais velhos, o interior se renova, amém? Essa é a bênção que a Escritura nos dá, que é certo que a gente fica até mais velho, mais debilitado, mais limitado, mais até fragilizado, e sem a força do corpo, que dê resposta adequada como dava num tempo não muito distante. Mas Deus tem uma forma de nos compensar isso, que é o poder de vida interior. E Jesus disse, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você crê que Deus pode fazer isso nesse tempo de retiro aqui? Amém? Eu estava falando sobre rios de águas vivas, amém? Fecha os seus olhos e fala com Jesus isso, se você tem esse desejo. Você está com sede? Pode ser que você não esteja com sede, pode ser. Então acho que é lícito você começar a oração assim, Senhor, põe sede no meu coração. Amém? Você já tem sede? Fala assim, põe mais sede no meu coração, Senhor. Aqui estamos, ó Deus, na Tua presença. Queremos
depositar diante do Senhor o desejo do nosso coração. Como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Suspira a nossa alma. Ó Deus, que cada desejo individual elevado ao Senhor nesse momento, seja recebido por ti como um clamor coletivo da igreja do Senhor reunida aqui. Aquieta nosso coração na tua presença e ajuda-nos, Senhor, a consertar o foco do nosso coração para desejar ardentemente a tua presença, para desejar o mover do teu Espírito. Senhor Jesus, o Senhor um dia disse para uma multidão, o Senhor bradou naquele dia: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Senhor disse isso, lá está escrito, por causa do Espírito Santo, que haveria de receber os que nele crescem. Ó Deus, já recebemos, acho que todos, se não a maioria de nós, recebeu tua presença e a presença do Espírito. Senhor, mas muitos de nós, Senhor, têm almas às vezes obstruídas, corações que se esfriaram em alguma medida. Meu Deus, que esse tempo faça ferver nossa alma, torne nossa alma, Senhor, como aqueles gravetos secos fáceis, Senhor, de serem incendiados. Queremos que nossa alma seja incendiada pela tua presença, nossos corações se derramem diante do Senhor e nossa experiência seja renovada. Oh meu Deus, a tua igreja precisa de avivamento e nós estamos aqui por causa disso e com esse clamor dentro do nosso coração. Flui o teu Espírito sobre a tua igreja nesse lugar, surpreende nossas almas nestes dias aqui, inspira os corações, derrama o Espírito na forma de recursos sobrenaturais, dons do Espírito Santo sejam manifestos deste exato momento em diante, como nunca experimentamos. Vem tua glória sobre o teu povo, pois em ti esperamos, ó Deus. Venha purificar e elevar, purificar a tua igreja deste momento e elevar as nossas expectativas. Em nome de Jesus, eleva o nível, Senhor, deste tempo, eleva o nível, Senhor, da expectativa de cada um dos meus irmãos. Cura corações, cura relacionamentos. Ó Deus, traz à luz coisas escondidas, ó Deus, e cura fisicamente aqueles que precisam de cura, mas sobretudo cura, Senhor, a alma do teu povo, cura a alma da tua igreja naquilo que for necessário, Senhor. Pessoas que estiverem aqui, irmãos, Senhor, que estão com suas vidas paradas, sejam tocados, sejam despertados, avivados, e da inutilidade sejam levados a ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo e abundantes de fruto. Restaura a capacidade de frutificação da tua igreja aqui, Senhor, destes dias. Restaura, Senhor. Restaura a fé para a recuperação de muitos que saíram, em nome de Jesus. Põe tua mão, Senhor. O Senhor sabe de todas as nossas necessidades e conduz a um tempo novo. É isso que nós desejamos e queremos, Pai. Vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, olha só, muitas vezes nós, como uma igreja, como a nossa, né? Não é a nossa, mas esse grupo aqui reunido, essa parte da igreja, que tem uma história de 40 anos, e que já tivemos muitos momentos na igreja, especiais, muitos altos e baixos. Às vezes a gente fica olhando para trás, lembrando dos bons momentos, não é assim? Não está errado, mas o apóstolo Paulo fala em Filipenses, olha, esquecendo das coisas que para trás ficam e olhando para aquelas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu penso que o Espírito Santo quer corrigir às vezes essa forma da gente viver. O Senhor quer que esperemos um tempo novo, amém? Deus pode fazer coisas novas, essa é a capacidade de Deus, de trazer do nada à existência as coisas. Bom, cremos nisso? Amém. Olha,
nós planejamos esse primeiro momento, começarmos com a ceia do Senhor, e é isso que nós vamos fazer. Eu gostaria que a gente lesse o texto conhecido de 1 Coríntios, capítulo... Você tem como pôr aqui a Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Não sei se todos... Ó, que legal, gente. Até eu vou ler aqui, ó. Vamos lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Irmãos, vamos... às vezes nós lemos esse texto muito rápido, mas eventualmente é importante nós revisarmos o que está escrito aí, porque às vezes, por não fazermos isso, parece que a importância das Escrituras acabam se perdendo, não é verdade? O texto do verso 23, Paulo fala que ele passou o que recebeu do Senhor, não é? A gente, se não tivesse esta escritura, não sei se nós celebraríamos a ceia, né? Porque a referência que a gente tem é da última ceia de Jesus, e ali não fica claro alguma ordenança a esse respeito. Então o apóstolo Paulo fala que recebeu como ordenança e assim transmitiu à igreja. E aí ele relembra, no verso 24, o Senhor tendo dado graças, volta lá, tendo graças, o partiu, é o meu corpo que é dado por vós. Ele diz, é para fazer isso em memória de mim. Vai o próximo. Tomou o cálice depois, é o cálice da nova aliança, fazer todas as vezes em memória de mim, em lembrança, em respeito, em honra a Jesus. Ou seja, a ceia do Senhor é um momento de lembrarmos da pessoa de Cristo e da obra de Cristo, amém? Da obra de Cristo que envolve o seu corpo que foi partido, o seu corpo que foi dado como cordeiro, não é? Como substituição para conosco, lembrando aquilo que o próprio Paulo fala em Romanos capítulo 5, isto é, a nossa justificação por meio do corpo de Cristo dado e do seu sangue derramado. Ou seja, lembramos de Cristo e lembramos de outra coisa, de que nós fomos perdoados e fomos libertos. Então a ceia do Senhor é o momento onde que nos ajuda a não nos esquecermos dos nossos pecados passados. Lembra que disse o apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, quando ele fala lá uma lista de virtudes que nós precisamos associar uma à outra,
umas às outras, né? E ele fala, porque aqueles a quem essas coisas estão ocultas é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. A gente não deve lembrar dos pecados de outrora para sentir culpa, não, irmãos, mas é para gerar gratidão, amém? O apóstolo Paulo não se esquecia, lembra disso? Que ele diz em 1 Timóteo, ele diz lá, olha, fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, o que diz? Eu sou o principal. Ele não esquecia de onde o Senhor o tirou. Nós não podemos esquecer também, e a ceia do Senhor é um bom momento para isso, amém? Para que o nosso coração transborde em gratidão. Vamos adiante? Próximo. Todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, faz o que? Anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Essa expressão, até que Ele venha, mostra uma outra coisa importante da ceia do Senhor, que é o quê? Nós aguardamos a Tua vinda, Senhor. Nós nos lembramos, o Senhor virá, o Senhor vai voltar. A bendita esperança, viva esperança, como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, por uma viva esperança Ele nos chamou. Esperança que tem a sua base na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Fé viva, amém? Irmãos, a fé tem que ser viva, concorda? E se a sua fé não está viva, o Senhor quer começar agora, amém? Nesse tempo aqui, ó, de renovo. Aí, irmãos, agora vem a seriedade desse momento. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Nota, irmãos, que o apóstolo não está dando uma lista muito longa sobre o que ele quer dizer sobre indignamente, mas quando nós lemos adiante, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que está querendo dizer? Você tem que estar sob uma sondagem do Espírito Santo. Você sabe, hoje em dia a gente tem, quase todo mundo lida com computador, não é? E quem a maioria dos computadores precisam de antivírus, não é assim? E o que o antivírus faz? Ele sai procurando, ele vai escaneando todo o sistema para procurar se tem lixo, se tem algum elemento mal intencionado ali dentro, que pode atrapalhar o funcionamento. Sondar o coração é escanear. Quem faz isso? Vamos dizer, o nosso supremo antivírus é o Espírito Santo. Lembra o que diz Salmo 139, 23 e 24? Dá para abrir aí também? Depois dá para voltar rápido. Os meninos estão feras aqui. Sonda-me, ó Deus. Isso é uma oração, final do Salmo 139. É uma oração. Então, quando você estiver lendo agora, você já lê orando, amém? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ó, Deus, o Espírito Santo conhece o meu e o seu coração melhor do que eu e você. Estamos de acordo? E conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quem com sinceridade pode fazer essa oração nesse momento? Eu posso, você pode? Amém? Então vamos abaixar nossa cabeça e vamos pedir isso ao Senhor agora. Senhor, coletivamente, nós nesse momento, com um só coração, chegamos diante do Senhor e pedimos, sonda-nos, ó Deus, conhece o nosso coração, prova-nos, Senhor, conhece nosso pensamento, vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos, ó Deus, pelo caminho eterno.
Vem o Espírito Santo sondar tua igreja nesse momento, meu Deus, nesse momento que o teu temor caia sobre nós, que não haja nenhuma treva, Senhor, que ninguém suporte viver em nenhuma treva. Vem teu poder sobre nós, para elevar numa condição de plena purificação e santidade para a tua glória. Em nome de Jesus, volta lá no 1 Coríntios, por favor. De 23 em diante. Vai passando, nós estávamos, eu acho que era já no... Vai adiante, 27, 28. Aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, o verso anterior fala o risco de tomar a ceia do Senhor indignamente. Volta de novo. Fala aqui, tomar o cálice do Senhor, beber o cálice, comer o pão ou beber o cálice indignamente. Vamos pensar na expressão indignamente. O que seria indignamente? É estar com situações não resolvidas, certo? Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Isso é simples de se entender. A lógica da palavra de Deus é essa. Eu estou tomando a ceia do Senhor em memória de Cristo, da sua obra, da eficácia do perdão dos pecados, enfim, do custo que teve para a minha própria salvação. E aí, se eu estou fazendo isso em memória dele, porém, aquilo para o qual ele morreu, não está sendo eficaz por conta da minha negligência ou por causa da minha rebeldia, eu estou de novo crucificando o Filho de Deus. Eu sou réu. Aquele sangue, ao invés de ser a meu favor, ele é contra mim. Entendeu? Então, eu não quero ser réu do corpo e do sangue do Senhor. Vamos adiante. Mas o texto está falando, examine-se e assim coma do pão e beba do cálice. Nós não precisamos ter medo, não podemos ter medo do Espírito Santo nos examinar, amém? Porque é para o nosso bem. O Senhor quer que comamos e bebamos a ceia do Senhor nesta manhã como um momento muito especial, como um momento de renovo, onde eu vou estar livre na presença de Deus e purificado. Então, a ceia do Senhor é sempre um momento de purificação na igreja. É uma bênção. É uma bênção. O indignamente, então, vamos adiante um pouquinho. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O entendimento que nós temos da questão de discernir o corpo, você sabe. Que é o quê? Eu preciso viver na luz. Amém? Porque se eu estou tomando a ceia do Senhor, e estou me levantando com este pão e com este cálice diante de você, até que Ele venha, em memória do Senhor e a sua obra, até que Ele venha, é como se eu estivesse dizendo o seguinte, a todos vocês, pode voltar, Senhor, eu estou pronto, entendeu? E se eu me levanto, e você me vê fazendo isso, eu estou comunicando com você esta confiança. Só que se isso não for verdade, eu não estou discernindo o corpo, eu estou sendo falso para com o corpo de Cristo. E Deus, segundo o que vem à frente, não tolera, não acha isso uma coisa simples, porque dizeis a razão, qual razão? Por pessoas no meio do corpo, no meio da igreja, estarem tomando a ceia do Senhor indignamente. Por esta razão, havia entre eles fracos, doentes e não poucos que dormem. Fraco eu entendo que tem a ver com fraqueza física
ou de alma, ou o que for. Doença é doença mesmo, e dormir aqui não é dormir um sono bom à noite, não, é morrer mesmo. Entendeu? Ou seja, Paulo estava dando explicação a coisas que talvez fosse ponto de interrogação no meio da igreja de Corinto aqueles dias, concorda comigo? Porque eles não sabiam a razão, e Paulo fala, então eu estou dando a razão, porque essa igreja tem muita gente sem saúde. E aí o verso seguinte, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Está falando sobre aquele exame interior de sondagem, próximo, mas quando julgados, ou seja, falando, se vocês estivessem levando a sério a questão de sondar o coração e tomar as providências, vocês não precisariam deste julgamento de Deus. Mas ainda fala que este julgamento na saúde das pessoas, dos irmãos, era o quê? Uma disciplina do Senhor, para que a pessoa então não fosse condenada. Só que se não houver resposta, ela vai acabar realmente morrendo. Mas Deus não quer isso, amém? Deus quer saúde e quer vida. Se a ceia do Senhor, tomada indignamente, produz isso, fraqueza, doença e morte, nós podemos pensar que se tomada dignamente, vai ser saúde, força e vida, amém? Tudo que nós precisamos é vida, vida de Deus, mover do Espírito. Portanto, irmãos, há essa carga sim no nosso coração, de começarmos a ceia do Senhor como uma forma de desobstruirmos os caminhos. Os irmãos da ceia, a voz de vocês está chegando aqui com muito empenho, só. Vocês têm uma voz linda, mas... Então, meus amados, esse momento foi preparado de maneira estratégica, sim, como um momento da misericórdia de Deus, porque é possível que há entre nós situações a serem resolvidas entre você e Deus, e entre você e seus irmãos, ok? Vamos nos quebrantar perante Ele, não vamos admitir treva. Às vezes o diabo consegue colocar treva na vida de alguns, certo? Treva é pecado escondido, práticas escondidas. Você jovem, se tiver práticas escondidas, pornografia, coisas que você tem vivido, seja jovem, seja velho, porque me vem ao coração este tipo de pecado agora, deixa o Espírito Santo tratar, abre o seu coração em nome de Jesus, para eliminar essas trevas. Relacionamentos quebrados, se houver rusga entre você e seu irmão, coisas não tratadas, é o momento de tratar. Sabe qual é a maneira mais fácil de resolver injustiça sofrida, quando alguém peca contra você? Sabe qual é a melhor maneira? O apóstolo fala do atalho. Se alguém tem motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai vós, amém? Então Paulo não está falando para você sentar e ficar às vezes numa conversa, querendo ter razão com a pessoa, chama o outro para ajudar. Isso pode até acontecer, mas Paulo fala, vamos ao atalho, amém? E o atalho é como o Senhor vos perdoou, perdoai vós. E como é que o Senhor nos perdoou? Ele nos perdoou dizendo, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. O perdão deve ser pronunciado, liberado de maneira incondicional, não importa a ofensa sofrida, amém? Bom lembrar isso de novo, não é? Você já sabe.
Mas a gente sabe, mas não fazemos. Às vezes deixamos o zelo de fazer, de ter esse gatilho para liberar perdão. Em nome de Jesus, libera perdão hoje. Libera. Solta o seu irmão. Por quê? Porque quem está doente é você, não é verdade? Solta. Ache motivo para liberar. Mas se houver raiz de amargura, nós precisamos dar um jeito nelas também. Diz lá em Hebreus capítulo 12, lembra? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Interessante o que esse texto está dizendo. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso. Ajude seu irmão, amém? Você sabe se tem algum faltoso entre nós, entre seu irmão? Atente para com ele, para ajudá-lo a fazer a coisa certa. Irmão, você está amargurado, vamos ali, vamos resolver, vamos limpar o nosso coração, em nome de Jesus. Vamos ajudar a igreja a ser santa, vamos ajudar na santificação dos nossos irmãos. Então, se você sabe de alguém que está travado, ajuda ele hoje, nesse momento aqui, nesse momento de ceia. E vamos nos ajudar uns aos outros à santificação, seguir a paz e a santificação, atentando para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça, e nem haja nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. A amargura é o quê? É um estágio avançado da falta de perdão, é uma ferida que foi infeccionando, porque recorrentemente foi se tocando e tirando a casca daquela ferida, em vez de passar o remédio certo. Vamos lembrar disso hoje de manhã, antes da ceia? Vamos? Você sabe o que é ressentir, o que causa a amargura do que o texto está dizendo? A amargura é a alma amarga, é a alma doente. É quando você deixou de perdoar, deixou de fazer o que o apóstolo Paulo ordena. Se alguém tem motivo, perdoa. Você não perdoou, aí você faz o quê? Você fica meditando na ofensa ao invés de perdoar. Meditar na ofensa é ficar toda hora relembrando aquilo que aconteceu, a injustiça que você sofreu. E você sabe que isso só vai aumentando o volume. É igual uma ferida. Já contei esse caso para vocês, que você faz um corte no arame, né, com o seu braço. Eu tenho um corte aqui feito num dia que caí no arame. Então ficou uma cicatriz. A cicatriz quase não existe mais, mas ela era maior. Mas ficou muito feio quando foi cortado. Então, o que eu fiz? Eu voltei no arame no dia seguinte para passar de novo aquela área aberta na farpa do arame. Absurdo. Mas muitos fazem assim. Sofreu, amanhã começa de novo a pensar, ao invés de passar o remédio certo. Sabe qual é o remédio certo? É dizer, pela fé e numa atitude de obediência: Senhor, está perdoado em nome de Jesus. Veio a lembrança, declara, está perdoado. Não é, Deus me ajuda a perdoar. Essa oração não resolve não, tá? Tem gente que fala, meu Deus, me ajuda a perdoar esse infeliz. Não. Não é assim, sabe por quê? Porque Deus manda, a gente obedece. Concorda? Tem coisa que você pode pedir a Deus sim. Fala, Senhor, me enche do teu Espírito. Amém? Me renova na tua graça. Amém? Me dá dons do Espírito Santo. E tem muita coisa que a gente pode pedir a Deus. Mas quanto a obedecer, é falar, Senhor, eu faço. E aí eu digo, Senhor, está perdoado em nome de Jesus. E falar está perdoado é como passar remédio certo, que vai cicatrizar. Se vier 10 vezes em 1 minuto, passa o remédio, está perdoado. Pronto. Amanhã está mais fácil, assim como o ferimento amanhã, ele já está cicatrizando, está mais sequinho. Passa o remédio de novo, no terceiro, no quarto, e em 5, 6 dias, o ferimento vai estar curado, e a cicatriz fica.
Mas cicatriz é sinal de ferida curada, amém? Não dói, eu lembro do dia, mas não dói mais nada. Deus quer que você tenha uma alma assim, amém? Pode ter cicatriz, não tem problema, mas não tem dor, em nome de Jesus. E é o princípio de Deus, é a obediência ao princípio de Deus que resolve. Então, se você hoje está debaixo da raiz de amargura, talvez seja necessário você, depois dessa reunião, tirar as raízes da tiririca debaixo da terra, amém? Porque o único lugar que a raiz da tiririca tem condição de morrer é na luz, certo? Então, se infeccionou demais, às vezes você precisa de ajuda. Não precisa, lembra sempre disso. Amargura, raiz de amargura é situação que alguém entrou porque não obedeceu lá atrás, porque continuou julgando. E eu vou dizer algo importante aqui, que talvez seja o seu caso, viu? A esse respeito. Metade das pessoas que estão amarguradas foram injustiçadas. Deviam ter perdoado e teria resolvido. Amém? A outra metade de pessoas que estão amarguradas pensam que foram injustiçadas e nem foram. Porque o capeta entrou de um jeito, o diabo entrou de um jeito, e encheu a cabeça dela de sofisma. Sabe o que é sofisma? Sofisma é verdade com mentira misturada, com pitadas de mentira. Aí o sujeito engole, ele come aquele negócio, e de repente ele tem uma história do lado dele, que ele tem convicção de que erraram com ele. Então presta atenção, se erraram com você, perdoa. E às vezes você está amargurado porque a pessoa nem sabe, está lá vivendo feliz e nem não sabe de nada. Eu já vi tanto caso disso, eu conheço gente que está assim hoje. A palavra de Deus fala, ó, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Ó, presta atenção, fortalezas, eu penso que tem a ver com muitas raízes de amargura somadas. E a maneira de destruir é o quê? Anular sofisma. E sofisma é você crer na verdade pura, não dar desculpa, é obedecer sem desculpas. Que Deus nos ajude, amém? Deus nos ajude, para que nós tenhamos uma alma livre, curada. Eu me lembro sempre do pastor Larry, um irmão querido, que o Senhor levou ano passado, e a esposa dele, a irmã Elizabeth, eles haviam passado por uma situação difícil, na caminhada, que eu acompanhei meio que de longe, de uma injustiça, parece que sofreram, e eles foram na minha casa anos depois, e falávamos com ele, e eu perguntei, como é que vocês estão? E eles pareciam com uma alma tão curada, com uma alma tão sadia. Eu falei, engraçado, nem parece o pessoal que passou por essa luta. Eu perguntei, está tudo bem? Como é que você lidou com isso? E eu me lembro a irmã Elizabeth dizendo assim, vamos fechar a cortina porque impede as vozes. Brincadeira, viu? A cortina não impede nada. É só um toque. Mas, ela disse, as pessoas pensam que estavam fazendo certo. Ela tinha um sotaque, que era americano, um sotaque para falar português. As pessoas pensam que estavam fazendo certo. Ou seja, ela achou motivo o tempo inteiro para justificar as pessoas, como Jesus fez. Não sabe o que fazem. A intenção deles é boa para conosco, mesmo que foi tudo errado. Esse é o coração de Jesus, concorda? Tudo isso para tomarmos a ceia do Senhor limpos nessa manhã, amém? Então, se tem alguma ilha de trevas que o diabo conseguiu manter na sua vida, rompe com isso agora, sabe por quê? Porque se você se manter nisso, você corre riscos espirituais, segundo o que está escrito no texto, e depois você vai atrapalhar a obra de Deus nesse lugar, irmão. Vamos tornar nossa alma fácil, simples a Deus. Então, se você está amargurado com seu irmão, vai perdoar agora em nome de Jesus, certo? Lembra assim, ó,
eu perdoo, em nome de Jesus, está perdoado. Jesus ensina outra coisa, que é um segundo passo para o negócio acontecer direito. Ele fala: mais vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, fazei o bem. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então, além de perdoar, você também tem que amar. Amém? Amém mesmo? Amém. E o que é amar? Todo mundo sabe o que é amar? Claro que a gente sabe. Mas vou lembrar, tá? Que ninguém ama sentado, concorda? Amor só existe se for demonstrado. Concorda com isso também? Ah, eu amo tanto aquele irmão, mas você não faz nada, você não demonstra, você não fala isso com ele, você não dá um abraço nele, você não serve a ele. Aí, se você tem uma encrencazinha, perdoa, em nome de Jesus, e depois você vai praticar o amor. Amém? Se for o negócio do abraço, dá o abraço, sem morder a orelha dele. Amém? O Senhor quer que a gente dê passo de fé, e depois que a gente dê passo de fé, o Espírito Santo vem e confirma no nosso coração essa cura. Tem alguém encrencado aqui hoje? Com o irmão? Não precisa levantar a mão não, senão fica chato. Mas vamos agora comer o pão e beber o cálice, em nome de Jesus, dignamente. Vamos abaixar nossa cabeça e vamos orar agora. Baixa sua cabeça agora. É você e Deus. Repete a oração do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece o meu pensamento. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, nesse momento, com simplicidade e sem resistir o Espírito Santo, confessa a Deus o seu pecado, se for o caso. E se tem coisa escondida, você não resolve você apenas colocar isso a Deus, você vai ter que colocar a igreja, chamar alguém, chamar aquele que cuida de você, ou seu pai, ou sua mãe, e abrir o seu coração e confessar os seus pecados. E se foi com um irmão, simplesmente perdoa. E se for importante tratar isso, porque se tornou uma raiz de amargura, você então vai até essa pessoa. Se precisar de ajuda de alguém, você vai fazer isso logo depois de tomarmos a ceia, e você vai resolver. Mas em nome de Jesus, toma a ceia com este compromisso, para que os caminhos aqui hoje de manhã sejam totalmente desobstruídos para a ação do Espírito Santo em nós. Vamos ficar de pé, aqueles que vão tomar a ceia do Senhor. Amados, me veio ao coração, gostaria só, acho que Carlos falou tudo, né, sobre esse momento da ceia, mas me trouxe a lembrança que o apóstolo Paulo começa o texto falando sobre que ele estava sabendo de casos de divisão no meio dos irmãos. E ele começa tratando isso com os irmãos. Falou: eu estou sabendo que há problema de divisão entre vocês, e eu até creio nisso. Então, eu gostaria muito, irmãos, de dizer uma coisa. Eu já tive problema com irmãos. Irmãos já tiveram problema comigo.
Tem uma coisa que eu acho que é muitíssimo importante. Eu ouvi isso do Carlos, assim, há muitos anos. Uma vez nós estávamos resolvendo um problema, eu e um irmão, ele não está mais conosco, né? Mas, resolvendo aquele problema, o Carlos disse algo assim para mim: João, a gente devolve à pessoa o lugar que ela tinha antes na nossa vida. E isso é muitíssimo importante e nós temos que, às vezes, nos esforçar para fazer isso. Mas depois de um bom tempo, eu não me lembrava mais. Não estou dizendo assim, eu me lembrava que nós tivemos um problema, mas eu não me lembrava do problema. Isso foi uma grande bênção para a minha vida, tá bom? Amém. Então, estou lembrando aqui do que está no Hebreus capítulo 3, sobre o Espírito Santo contender dentro de nós para o nosso bem. E ali diz: se hoje ouvir sua voz, não resista o Espírito Santo. Que ninguém resista o Espírito Santo nessa hora. Amém? Então, vamos fazer assim. Se você tem alguma coisa para resolver, para andar na luz, apenas para confessar, que está escondida na sua vida, chama. Na hora que você pegar esse pão, vai até alguém. Não precisa se delongar em muitos detalhes. Apenas abra seu coração. Depois, talvez, da ceia, você já deu um passo e vai esclarecer melhor. Por que eu acho importante fazer isso agora? Para que ninguém caia no laço do inimigo. Saindo daqui não resolva. Amém? Então vamos resolver. Se tem questão de raiz de amargura que precisa resolver e sentar com alguém, que não é apenas você confessar o seu pecado, mas você está complicado com alguém que está aqui, então você vai dizer isso ao Senhor. Pode dizer isso a alguém, falar: eu estou complicado com alguém, não precisa dizer o nome, e vou resolver isso hoje ainda aqui, em nome de Jesus, porque aí você está tomando um compromisso diante de alguém. Amém? Por quê? Porque nós queremos tomar resolução aqui, para resolver as coisas, sim. Pronto? Senhor! Amém. Assim como do pão e beba do cálice. Amém? Senhor, nenhum aqui vai ser réu do corpo e do sangue do Senhor. Que o teu povo tenha o teu temor. Esse lugar está cheio do teu temor. Declaramos isso aqui em nome de Jesus. Esse lugar reina. Tu reinas aqui, Senhor. E é esta lembrança. Queremos comer o pão e beber o cálice, Senhor. Em nome de Jesus. Que a ceia do Senhor seja elemento de santidade, de libertação, de luz, de saúde, de força, de vida. Amém? Então todos aqueles que estão com esse coração, vamos comer o pão e vamos beber o cálice em nome de Jesus. Faz bem a gente comemorar cantando um cântico de compromisso, um dos belos cânticos que sempre cantamos, mas de grande comprometimento, porque fala que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, por mais que as trevas militem. Esse é um texto, um cântico de altíssimo comprometimento, irmãos, mas que nós, em nome de Jesus, cantemos ele agora. No final de semana eu estive em Itaúna e nós celebramos no encontro em Itaúna a marca da restauração da unidade da igreja naquela cidade, onde irmãos que haviam saído há 6 anos atrás, os 25 irmãos retornaram ao convívio da igreja. E cantamos de novo esse cântico juntos. Eu tive que retratar
tratar com eles porque tinha errado com aqueles irmãos. Eu fiz. Porque a gente tem que saber reconhecer nossos erros e nossos pecados. Quando nós nos quebrantamos, irmãos, temos um coração fácil, Deus opera naqueles que estão à nossa volta, não é assim? Eu quero ter um coração sempre fácil diante de Deus, porque Ele reina sobre a minha vida, e Ele reina aqui, amém? Bom dia, irmãos. Vou ser bem rápida aqui. É porque enquanto cantávamos o cântico, né, anterior que fala, mais ressuscitou, né, o Espírito Santo falou forte no meu coração, né, e vive em mim, né, esse Deus que morreu, ressuscitou, hoje Ele vive em mim. E segundo é santo aquele que nos chamou, tornamos também nós santos em todo o nosso procedimento. Amém. Os irmãos que estão de pé lá fora e aqui, ó, queremos dar um aviso. Primeiro, que temos muitas cadeiras vazias aqui dentro. Segundo, se você está com medo de ficar com calor, tenha fé, porque tem ar-condicionado aqui dentro. Ok? Está aqui, ó. Onde tem cadeira vazia, assim, levanta a mão, os irmãos. Olha aí, ó. Estão ligados aí, Edson? Ok? Se você quiser ficar fora agora, só porque você quer fazer pirraça, aí já não tem mais nada com isso. Amém, quebrantado. Aí, ó. Coisa feia, um homem dessa idade fazer pirraça. Olha, vou tocar no outro, vou repetir algo aqui que falei antes da ceia, sobre a necessidade. Aí atrás, estão me ouvindo? Então, eu pergunto, eu sei que você está me ouvindo, mas é só para ganhar atenção mesmo, se eu falo. Eu falei hoje mais cedo sobre, às vezes, a gente viver lembrando muito do passado. Isso é muito comum entre nós que estamos servindo a Deus há muito tempo, certo? Que nós temos irmãos com 20, 25, 30 anos caminhando de maneira perseverante. Isso é maravilhoso, irmãos, tá? Foi o Chico que falou algo comigo aqui na hora que estávamos aqui celebrando essa comunhão, dizendo que tem dois tipos de alegria na igreja: a alegria de quando um novo chega, e a alegria de vendo um antigo, de um velho perseverando. Amém? O apóstolo João, ele chega a dizer que essa última é melhor para ele. Ele fala: não tenho maior alegria do que essa de ver que meus filhos andam na verdade. Não é? Perseverar é mais difícil do que nascer, de certa forma. Sabe que os desvios, uma pessoa antiga é mais fácil desviar do que um novo. Isso é comum. Então a gente tem que temer a Deus, para que o Senhor nos faça estar vivo o tempo inteiro. Por isso que é bom a gente olhar para frente. Olhar para frente. Olhar para frente no sentido de falar, o tempo de Deus para mim é hoje, certo? O tempo de Deus para a igreja é hoje. Às vezes, irmãos, nós temos altos e baixos, às vezes uma caminhada inconstante. Isso pode ter acontecido individualmente e até como igreja. Eu sempre fico pensando que nós poderíamos ter feito melhor assim, feito melhor daquele outro jeito, como igreja. Que tem coisas que eu gostaria de ter visto acontecer, seja na minha vida, seja na igreja, durante estes últimos 25, 30 anos, e que não foi exatamente como eu gostaria. Mas a bênção é que Deus pode fazer tudo novo e rápido. Amém? Pode nos reconduzir o caminho. Quando
até a promessa que está em 2 Crônicas 7,14 nos inspira isso. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, vou perdoar os pecados, eu vou sarar a terra. Pensa bem. Faz novo. O que a gente quer hoje é um campo que produza. Não precisamos dos campos que deviam ter produzido há tantos anos, mas é agora. Que o Senhor nos dê fé, agora, amém? Desobstruídos os caminhos, a bênção de Deus vem, o Espírito Santo será derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. E eu desejo isso para que Deus nos dê aqui o rompimento com qualquer atitude de indolência, atitude de desânimo, rompermos. Nada temos com desânimo, nada temos com a preguiça, nada temos com a indolência. Indolência é uma outra expressão para dizer a mesma coisa que preguiça. Vamos romper com isso e que o Espírito Santo nos traga senso de urgência para olhar para frente, amém? Uma coisa, meus irmãos, que foi motivo de nossas orações antes deste retiro, até a nossa chegada aqui, é que Deus nos desse um tempo de avivamento. Você sabe quando é que nós percebemos, você sabe o que é um avivamento? Primeiro, perguntar essa. Todo mundo sabe o que é um avivamento? A palavra avivamento tem a ver com conceder vida onde ela não está presente. Isso às vezes acontece na história do povo de Deus. Às vezes não, é normal que o ser humano vá se tornando religioso. É uma luta. A religião é basicamente ela está presente basicamente quando nós mantemos a forma sem a essência. Uma máquina, por exemplo, ela funciona, não é? Quando está ligada. Mas uma máquina, ela funciona sem vida. E nós podemos funcionar assim também na nossa relação com Deus, como uma máquina ou como quem tem vida. Você sabe como nós sabemos que nós estamos no mover mais religioso do que com vida? É quando as coisas de Deus, elas não nos dão tanto prazer assim. Entende? Quando a oração não é uma coisa tão agradável, e a gente fala, vamos orar? Vamos, nós vamos fazer isso rápido, para a gente fazer a obrigação. Eu me lembro quando eu era criança, era católico, e ia na missa, e havia isso era basicamente o pensamento nosso. Nós precisamos ir na missa o mais cedo possível, para ficar livre. Não é? Por quê? Porque depois eu queria jogar bola, outro queria pescar, outro queria jogar cartas, ou seja, o que nós realmente queremos é fazer as outras coisas, mas tem esse raio dessa obrigação, nós precisamos lá fazer a obrigação, porque feita a devoção, vamos à recreação. E o divertimento é o que nós queremos. Por quê? Porque no final das contas é isso que nos dá prazer. Como é que você está? Às vezes, nós queremos a reunião rápida, nós queremos a oração rápida, porque nós queremos fazer as outras coisas. E quando nós precisamos das outras coisas para nos dar realização, aconteceu conosco o que está escrito em Jeremias capítulo 2. 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas.
Irmãos, a nossa alma continua como está no Salmo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Isso que realmente satisfaz. Por quê? Porque Deus nos criou com necessidade espiritual. E qualquer coisa que a gente tenta substituir vai ser uma cisterna rota. Sabe o que produz? No primeiro momento parece que dá certo, mas a alma vai ficando seca. Nós vamos ficando em solidão interior. Por quê? Porque estamos longe da comunhão com Deus, longe da adoração. A alma só se satisfaz na adoração. Você acredita nisso? E aí a gente precisa de cura muitas vezes. Por quê? Porque nós fomos, de alguma maneira, nós fomos deixando isso acontecer. Eu estou dizendo que isso acontece, gente, com qualquer um de nós, isso é possível acontecer. Às vezes, nós estamos aqui num grupo de 300, é possível que em algum caso você está com a sua alma em chamas, e está tudo correto, sua vida está satisfeita em Deus, você está num momento de vida espiritual pleno, o outro um pouco menos. Então, de 0 a 10, às vezes um está 10, o outro está 8, o outro está 6, o outro está 0. E nós pensamos num retiro espiritual para que, em nome de Jesus, todo mundo saia daqui 10, amém? E restaure em chamas este altar de adoração, para que sua alma seja satisfeita nele, seu coração seja suprido por ele. Então, estou explicando isso para dizer, Senhor, precisamos de um avivamento? Sim, amém? Precisamos, Senhor, aviva-nos aqui. A gente sabe, irmãos, que não existem ganhos que são definitivos. Concorda comigo? Já tenho falado isso muitas vezes, já me ouviu falar disso. Não existe ganho definitivo, as coisas de Deus, elas precisam ser mantidas, igual uma clareira na mata que você capinou, abriu, mas o mato começa a nascer de novo, tem que capinar de novo. Para manter isso e expandir, exige alguma coisa da nossa parte. Espera aí, irmãos, que eu perdi o trem aqui, eu vou ter que achar, tá? Ó, sumiu um dos arquivos aqui. Ainda bem que Deus não depende disso, nós estávamos perdidos. Irmãos, uma palavra que me veio ao coração outro dia, enquanto eu lia mesmo a Bíblia, estava lendo o livro de Neemias. E o livro de Neemias, não sei se você se lembra, né? Porque eu imagino que quase todo mundo já leu o livro de Neemias, mas ele está ali no Velho Testamento, perto do livro de Esdras. Esdras, Neemias. São 2 livros que foram escritos mais ou menos do mesmo momento, contam, né, fatos do mesmo momento, mesmo que não foram escritos no mesmo momento. Esdras falam de acontecimentos que antecederam a chegada de Neemias, mas esse homem, Esdras, e o outro chamado Neemias, eles foram contemporâneos, viveram
juntos, no mesmo momento ali em Judá. E viveram naquele tempo que foi pós-exílio. Judá tinha sido levado cativo para Babilônia, lá permaneceu 70 anos e depois retornaram para Judá, né, depois daquele decreto do rei Ciro lá que a palavra de Deus nos mostra, relata. E os livros de Neemias e de Esdras falam de duas construções. Em Esdras fala da construção do templo e em Neemias fala da construção dos muros de Jerusalém. Duas obras enormes, tá? Então tem coisas que são comuns agora, enquanto da construção do templo e durante a construção dos muros. Uma delas foram os problemas, as dificuldades que eles enfrentaram. As dificuldades foram idênticas, né? Para construir o templo, os adversários ali daquelas províncias em volta que existiam na Palestina, atazanaram a vida dos judeus para que não construíssem, ameaçaram, mandaram cartas para o rei, fizeram de tudo, e a obra demorou para ser concluída mais ou menos 20 anos. O livro de Neemias conta a história dos muros, que foi uma obra também grande, em termos de tamanho, é muito, vamos dizer, parecida com o tamanho da obra do templo, apesar, claro, que a muralha usou-se muito mais pedras, era uma quantidade muito maior, ou seja, nesse sentido era uma obra maior, e o templo era uma obra mais elaborada, que precisaria vamos dizer, de gente mais especializada para fazer. Mas olha a diferença, as duas obras, vamos dizer, poderiam ter demorado ao mesmo tempo, se for considerar as proporções. Mas a construção do templo demorou em torno de 20 anos, e a construção do muro demorou 52 dias. Relativa diferença, não é verdade? Entre uma obra e outra. E você sabe qual foi a diferença? A diferença foi a atitude do povo para um e outro, a maneira que enfrentaram as dificuldades entre uma situação e a outra situação. No livro de Esdras mostra o povo se rendendo às dificuldades, se rendendo ao desânimo e parando a obra, depois retornando, parando, e isso aconteceu por diversas vezes. E o livro de Neemias não sobrou opção para o povo fazer isso. Neemias foi um homem que conduziu o povo de Deus naquele momento a um empenho, a resoluções, de tal maneira que eles não conviveram durante aquele período com um fenômeno que muitos de nós, ou todos nós de certa forma, estamos convivendo em nosso momento. Sabe qual é? Aquela capacidade de falar muito do que deve ser feito e não fazer. Eu lembro que o Torben, ele falou, aquele irmão que esteve aqui no Brasil no ano de 2017, ele falou com a gente uma frase, no momento que estávamos com ele falou: a maioria das vezes nós nos reunimos para falar do que a gente deve fazer, ao invés de nos reunirmos para fazer o que a gente deve fazer. Nós falamos, precisamos orar, falamos, precisamos orar mais, falamos. Próxima vez reunir, precisamos orar mais, precisamos orar mais. E pregar o evangelho, mesmo, a gente precisa pregar o evangelho, mesmo, a gente precisa pregar o evangelho. Poxa, hein, gente, vamos dizer, nós precisamos pregar o evangelho. Aí, precisamos pregar o evangelho. Ao invés de sair para pregar o evangelho. A maior parte do tempo é dedicada para isso. Então, Neemias foi um homem que, pela graça de Deus, conseguiu levar um povo que estava se arrastando nesse tipo de situação, tirar e fazer um rompimento. Ao invés de falar, nós vamos fazer. Ao invés de falar que precisamos de um muro, e que vai custar, nós vamos começar a edificar esse muro. E foram.
e o livro é repleto de resoluções. O muro, capítulo de 1 a 4, abre aí no livro de Esdras, não sei se a gente vai conseguir ler, porque é muito, né, o livro inteiro, não vai dar. Então, eu quero só fazer algumas citações importantes, só para comprovar o que eu acabei de falar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu queria que Deus fizesse isso conosco, amém? Pode dizer amém? Fazer o quê? Ajudar a gente a romper isso. Foi possível naquele tempo, o povo estava meio que remando e as coisas não aconteciam, e Deus deu a graça a Neemias para fazer isso. Então, não é eu ou algum dos pastores que vai fazer isso, mas a gente vai contar aqui com o mover do Espírito Santo. Esse é o agente, tá? Neemias, vamos aí do versículo, pode ir passando. Aqui fala do decreto para o povo voltar. Versículo 1, de 1 a 3. Aí já está no 5, né? Desculpa, gente, é Neemias. Eu estou olhando no livro errado, não estou achando o versículo, claro, né? O livro está errado. É Neemias. Isso. Aí, ó, fala que no meio de Quisleu, no ano 20º, eu na cidadela de Suzã, que era a capital do reino. Aí fala, ele tem as informações que ele não tinha. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e o que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Ele pensava, me conta aí como é que estão as coisas lá, está maravilhoso, aquele povo voltou para lá e eu fiquei, como é que estão as coisas lá? Aí ele fala, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Imagina que decepção para Neemias naquele momento. Ele esperava outras notícias. O que ele faz? Tendo ouvido eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante os Deus dos céus. Tempo de clamar. A situação não está boa. Ele ora. Ele vai para Deus. Ele clama. Não foi um homem para falar, Neemias foi um homem de ação. Não. Ele construiu. Amém? Tempo de clamor. Às vezes é importante e é necessário isso sim. E Deus vai construir isso entre nós aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos adiante. Aí ele faz a oração, né? Tem toda a oração que ele faz aqui, de confissão pelos filhos de Israel. E no capítulo 2, ele transforma, né, a carga em oração e jejum diante de Deus. E faz o conteúdo dessa oração, ele faz confissão pelos pecados, ele ora a palavra de Deus, versículo 8 e 9, do capítulo 1 ainda, ele ora a palavra de Deus, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo. Então ele lembra das promessas de Deus, não é uma oração da cabeça dele, a oração então que expressa as promessas, que a vontade de Deus nós conhecemos por meio das suas promessas. Então fala, o Senhor disse, nós pecamos, é verdade, pecamos, o versículo anterior ele fala isso, mas também o Senhor disse, que se nos arrependermos, o Senhor restaura, e baseado nessa oração, nessa promessa que ele faz a oração. Aí ele faz um pedido, no verso 9, vai adiante, ok, estejam pois atentos, aí ele faz esse pedido diante de Deus, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Você sabe quem era este homem aqui? Era o rei da Pérsia, né? Ele era copeiro do rei. Esse copeiro do rei, hoje em dia a gente pensa que era o cara que limpava as coisas, né? Que estava ali fazendo, não. Essa pessoa era da mais alta confiança diante do rei. Não era qualquer um que podia chegar perto do rei, ainda mais dar o copo de água, de vinho para ele beber. Por quê? Porque tinha muita gente que queria matar esses caras. Então, para alguém ter a confiança que o negócio não estava envenenado, então era gente da mais alta confiança do rei e de um cargo alto para aquele momento. E ele, então, tinha essa posição
E no capítulo 2, Deus começa a responder por meio de uma circunstância diferente, né? O rei percebe que ele está triste, ele fica com medo, mas ele responde com ousadia e com sinceridade. Tem que ser de tristeza do coração. O que me pedes agora? O rei já dá a oportunidade. E ele fala, opa, quando ele fala assim, então orei ao Deus do céu, onde é que está isso? Então temi sobremaneira, vai. Então orei ao Deus dos céus. O que me pedes agora? Então o rei, ele fala, ó, está assim, está destruído Jerusalém. Aí o rei fala, o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Ou seja, nesse momento, essa frasezinha faz conexão com os dias de jejum e de oração que este homem tinha feito, porque falou, me dá graça perante este homem. Então era aqui agora. Então ele abre o jogo, é ousado para falar, eu quero permissão do rei, eu quero ir lá em Jerusalém e restaurar a cidade, restaurar os muros. E vai ter custo, e já põe tudo na conta ali, né? Vai ter custo, vai precisar de madeira para construir minha casa, vai precisar de pedra, vai precisar de gente. E ele consegue documentos da parte do rei. O que é importante que Neemias, ele era um homem, foi um homem que tinha elementos de comprovação na sua mão em tudo que ele fazia. Ele orava, ele falava e ele atuava por meio até de documentos, porque fala, quer ver o versículo? Versículo 6, 2:6. Então o rei, estando a rainha sentada, quando aprove ao rei enviar-me por certo, e marquei certo prazo. Vai adiante. Isso. Se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também cartas a Asaf, guarda das batas, para que me dê madeira e vigas. Enfim, ele pede documento para ser bem respaldado, para não ter conversa, né? E com esta segurança ele vai para Jerusalém e convoca o povo para agir. Enfim, estou querendo ir rápido aqui por causa do nosso tempo, irmãos. Isso desperta o desagrado, né? Versículo o 10. Isso mesmo. Disso ficaram sabendo Sambalate, esse nome, né? Sambalate, Tobias, o servo amonita, e muito desagradou que alguém viesse a procurar os bens dos filhos de Israel. Então ele já sabe o tipo de dificuldade que iria enfrentar também ali pelos adversários, né? É interessante isso, por quê? Porque de certa forma esses caras estão falando, como assim? Tem quase 100 anos que Judá foi desbaratado, tinha talvez 30 anos quase que o povo tinha voltado e pouco tinha mudado. Na cabeça desses caras, Judá vai ficar nessa miséria e vai ser assim para sempre. E desagradou muito a eles que alguém tivesse pensando em mudar esse quadro. Mas tinha um homem que tinha orado a Deus e que estava com o coração cheio de fé, de que é possível sim romper com este ciclo de miséria vamos dizer, de 100 anos. É difícil a gente romper às vezes, não é verdade? Nós temos desafios entre nós que Deus quer romper, amém? Ou às vezes é a sua vida, que é infrutífera e que parece que nunca mais vai dar fruto, ou como igreja também, mas Deus é poderoso, tá? Para começar um ciclo novo, entre o saber e o fazer. Neemias, ele foi convincente, 2:18, capítulos 3 e 4, ele foi convincente, animou o povo de Deus a agir imediatamente, né? E
É interessante que o povo se anima e começa a fazer a obra imediatamente. E aí começam a vir problemas, sim. Problemas de cansaço, problemas desses adversários que começam a influenciar pessoas dentro de Jerusalém. Eles tinham amigos ali, então era uma dificuldade. Mas ele não desfocou o tempo inteiro. É interessante demais isso, irmãos. Um exemplo 2, porque aqui começa a construção do muro. Agora eu quero dar um outro exemplo interessante de como Neemias conduziu o povo a fazer o que tinha que ser feito e não apenas a falar do que tinha que ser feito. No capítulo 5, vamos pular para o capítulo 5, que é um outro exemplo. Ele percebe um problema lá. Começa a construir o muro, o povo começa lá a edificar, já aparece problema, ele vence os problemas dos adversários e vai acontecendo. Aqui aparece um problema interno no meio da congregação, que era o quê? Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigos nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, os nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas das nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o clamor dessas palavras, muito me aborreci. Então ele era homem, ele se aborrecia, certo? Depois de ter considerado comigo mesmo, ele começou a fazer o que tinha que ser feito. Repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usuários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Reúne a congregação. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses, e vós, outra vez, negociareis vossos irmãos para serem vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Percebe? Ele tem exemplo para dar, certo? Já fizemos. Ou seja, nós também emprestamos, mas já liberamos, não vamos receber mais esse dinheiro, perdoamos a dívida. Restitui-lhes hoje, nós já fizemos, agora façam vocês. As suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigiste deles. Então responderam: restituir-lhe-emos e nada lhe pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar. Percebe algo aqui, irmãos? Não vamos ficar na conversa. Eu fiz, vocês vão fazer? Vamos fazer. Vem cá então, reúne a congregação, porque essa era a forma. Não tinha como registrar em cartórios, né? Naquela época não existia. Essa era a maneira de tornar legal os compromissos. Ele falou: então, o quê? Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme prometeram. Também sacudiu o meu regaço e disse: assim faça Deus, sacuda, ou seja, até uma maldição ele estabeleceu em cima daquele que não cumprisse o prometido diante, vamos dizer, do cartório, né, diante da congregação, que era assim que estabelecia um compromisso. Ou seja, apareceu um problema interno, vamos resolver, vamos, reúne o povo, eu já fiz a minha parte, agora você vai fazer, feito, pronto. Por quê? Porque o que Neemias queria não era apenas resolver aquele problema, aquilo era um elemento que estava se levantando para desanimar o povo para aquilo que Deus os chamara naquele momento, que era a construção daquele muro. Então ele estava eliminando um problema aqui. Então ou seja, ele não demorou, eu acho que, pensa, o muro foi construído em 52 dias, isso aqui surgiu no meio disso.
Ele convocou uma congregação, ajuntou o povo, fez jurar. Então não foi uma coisa talvez de 2, 3 dias para resolver. Irmãos, na graça de Deus, Deus quer que a gente resolva as coisas da nossa vida rápido, certo? Quando depende de obediência, nós falamos, sim, Senhor, eu vou fazer. Isso é reino de Deus, concorda? Depois Neemias sofre muitos ataques pessoais, que ele lida de maneira assim, impressionante. Vamos para um outro exemplo que eu gostaria de destacar, que já está no capítulo 8. No 7º mês, os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos para ouvir o livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita Matitias, Sema, Naías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda Padaías, Misael, Malquias, Azum, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém e amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então foi um retiro que eles fizeram, amém? E Jesua, Ibane, Jamim, Acube, Sebaia, vamos pular os seus nomes aí, ensinavam o povo a lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Bom, vou tentar achar o versículo aqui para a gente pular lá para frente. Versículo 14. Acharam escrito na lei, então estavam lendo. Acharam escritos na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicasse e fizesse passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de sambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. Volta o versículo. Olha. Fizessem passar, sai ao monte e trazei. Ou seja, aqui está o que é para ser feito. Eles estavam lendo na hora. Imagina, Esdras está lá no púlpito, com os outros sacerdotes, estão lendo. Eles leram. E o que diz o próximo versículo? Saiu, pois, o povo e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos seus átrios da casa de Deus e na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Não é uma confirmação perfeita de um momento que se rompe entre o que é para ser feito, entre dizer o que é para ser feito e fazer o que tem que ser feito? O povo leu, o que vamos fazer agora? Obedecer o que está aqui. Pararam e vamos buscar os ramos, vamos fazer as tendas, porque Deus falou que é para fazer, nós fazemos. Amém? Eu quero que a minha vida aqui, a partir daqui, desse retiro, seja assim, e a sua também. Amém? Senhor, nos ajude a romper. Fala isso com Deus. Senhor, me ajuda, Senhor, a romper, Senhor, entre o que o Senhor manda e entre a minha obediência. Senhor, me ajuda a não ter distância, Senhor, entre uma coisa e outra.
põe a tua mão sobre nós, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. O povo faz, no capítulo 9, uma oração de confissão, de arrependimento, enfim. No capítulo 13, mostra de novo isso, de versículo 1 a 3. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, e achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Simples desse jeito. Deus mandou, nós fazemos e fazemos agora. Tipo, né? Rapaz, você é amonita, desculpa, está escrito, dá licença. Ou seja, Deus mandou, a gente faz e fazemos hoje. Não é fantástico isso? Eu estou relacionando isso, irmãos, com avivamento. Por quê? Porque a bênção de um avivamento é isso. Nós não estabelecemos distância entre o que cremos e entre o que fazemos. É claro que o que nós temos hoje é mais do que Israel tinha nesse dia. Nós temos a sua presença, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós temos uma vantagem extraordinária agora. Então, meus amados, que o Senhor nos alcance e nos conduza a um tipo de ambiente diferente aqui. E qual é este ambiente que nós queremos? Quando nós falamos que nós temos o Espírito Santo, que é o nosso dunamis, recebereis dunamis ao descer sobre vós o Espírito Santo, e temos uma força que esses irmãos, nossos antigos irmãos aqui em Israel não tinham, é porque Deus já se cumpriu. O texto diz lá, que eu citei no início, quem tem sede, vem a mim e bebe, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O apóstolo João explica esta fala de Jesus, dizendo, isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem, porque até aquele momento o Espírito Santo não havia sido derramado. Percebe que já estamos em outro momento, e que o Espírito Santo já foi derramado, e que ele é derramado em duas medidas, como você sabe. A primeira medida, ele vem sobre você para te fazer filho dele, para te dar um sinal, um testemunho permanente, para te guiar, para você ser para Deus aquilo que ele quer que você seja. E que também a outra medida é poder, é unção, são ferramentas, dons espirituais, para Deus usar você, para você não ser apenas um santo inútil, mas um homem, uma mulher que tenha dons e graça para abençoar as outras pessoas, a começar dos seus irmãos e depois os seus vizinhos, e ter uma relação redentora eficaz na pregação do Evangelho. Você entende isso? Mas você também admite que isso é mais ou menos o que falamos há pouco? Nós sabemos, mas não vivemos. Nós sabemos, mas pouco temos experimentado. Você concorda com isso também? Concorda? E que tal, então, criarmos a Deus um ambiente nesse retiro, onde isso possa mudar na minha e na sua vida? Você acredita que isso é possível? Eu creio que é, meus irmãos, porque se foi possível romper 100 anos de letargia no povo de Israel naquele momento, é possível romper 5, 10, 15, 20 ou 30 anos, no caso de alguns entre nós. É desafiador? Mas é possível. Eu estava lembrando, irmãos, ontem, ou anteontem, não sei, que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4,15, falou com Timóteo assim:
Não te faças negligente para com o dom de Deus que é em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. E 2 Timóteo 1, 4 a 6, mais ou menos Paulo está repetindo a Timóteo os mesmos conselhos. Aparentemente Timóteo tinha uma tendência de se render à timidez, tá? E ele diz, capítulo 1, 4, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, porque você permanece, você persevera nessa fé que você recebeu, por essa razão, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Foi possível isso acontecer com Timóteo? Foi. É possível acontecer comigo e com você também, não é? Se com aquele homem de Deus, que foi um evangelista, um homem que teve sobre muitos presbíteros, Paulo admoestou, reaviva o dom de Deus, não te faça negligente com o dom. Ele está dizendo isso para nós hoje, amém, irmãos? Porque a falta da manifestação do poder do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, nem sempre está no fato de que você nunca recebeu, mas é pelo fato de que foi negligente, que precisa reavivar, amém? Deus quer reavivar, eu creio. Deus quer reavivar o dom na nossa vida. Vai reavivar. E como nós vamos saber disso? Porque você vai pedir isso agora, amém? Vai pedir isso agora, vai abaixar os seus olhos e falar, Deus, reaviva na minha vida o dom, e se eu nunca os percebi, eu quero percebê-lo agora, amém? Ora ao Senhor agora, fala, Deus, renova o teu espírito na minha vida, renova os dons espirituais na minha vida aqui hoje, renova a unção, renova o Pentecostes na minha vida. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Renova, ó Deus, a tua promessa. Enche de fé os meus irmãos agora da tua promessa, Senhor. Em nome de Jesus, vem o teu Espírito e faz algo diferente na nossa vida, reunidos nesse lugar. Vem, ó Deus, vem o teu poder, vem o teu Espírito Santo, cumpre tua promessa. Ó Deus, nenhum de nós aqui vai permanecer negligente ao dom que o Senhor deu. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero ministrar essa bênção sobre a tua vida, meu irmão. Recebe em nome de Jesus. Com fé. E se você nunca foi cheio do Espírito Santo, recebe agora. O texto que hoje eu lia de manhã, um texto do meu período devocional, para mim foi complementar a isso. É aquele texto que Jesus diz, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual de vós é o pai, se o filho lhe pedir pão, vai dar uma pedra, lhe pedir peixe, vai dar uma serpente? Vocês são maus, dão boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então não importa se você teve dúvida até aqui, mas hoje você pode pedir e receber. Senhor, eu quero unção, o poder do Espírito Santo. Não é possível, irmãos, viver a vida cristã, a graça de Deus, sem uma relação viva com o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, o inimigo, o diabo, tenta tornar, colocar barreira, colocar fumaça, impedir nossa visão em tudo que é importante. Em nome de Jesus, seus olhos se abram para a necessidade de ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. E Jesus disse, você tem sede, Ele vai te dar. Amém? Recebe, amém? Agora. O poder e a unção do Espírito Santo. E por que eu estou querendo insistir nisso? É porque esse retiro, desse momento em diante, vai depender da sua experiência, de você ter fé.
Porque o melhor retiro que a gente quer não é nas reuniões, é fora daqui. Mas às vezes nós pensamos, um retiro, nós não queremos experiência no retiro. Em nome de Jesus, nós queremos experiência também no retiro, porque você tem experiência aqui, Deus queira que isso se prorrogue para fora desse tempo, desses 3 dias. O que é importante é que vai acontecer depois mesmo. O que mais tem me desanimado é fazer retiro, é fazer encontro, é fazer culto, e a nossa vida não mudar. Isso frustra. Mas não é preciso, irmãos, podemos fazer diferente. Só que, assim como eles entenderam que era para sair, para pegar ramo e fazer as tendas e morar nelas 7 dias e fizeram na hora, nós vamos fazer na hora também, amém? Nós sabemos que Deus nos deu dons, que o Espírito Santo está sobre nós, e nós queremos sair desta reunião, do que depende de mim e de você, quero esse compromisso, essa resolução. Nós vamos sair da reunião falando, Senhor, eu vou construir um ambiente de operação do Espírito Santo aqui, fora das reuniões. No almoço, nos quartos, no lazer, eu quero derramar do Teu Espírito Santo. Para esse retiro ser espiritual mesmo, irmãos, para que nosso saciar seja a presença de Deus. Para que a gente consiga romper, se você não sei do 0 a 10, onde você está no seu fervor. Mas se as cisternas rotas a gente faz sentido, nós vamos em nome de Jesus eliminá-las durante esse retiro. Para que a gente não fique pensando, quero que termine logo a oração para ir ali, jogar bola, não. Eu quero Deus, eu quero sua presença, eu não quero perder, eu quero permanecer, eu quero que a minha alma seja treinada nesse retiro a se saciar somente em Cristo, e sermos um povo feliz em Deus, amém? Quero só lembrar, abrem em 1 Coríntios, capítulo 12, só para você lembrar dessas ferramentas sobrenaturais do Espírito, porque elas vão se manifestar em nome de Jesus aqui, nas reuniões e principalmente fora delas. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O foco é em Deus, na sua vontade, na sua soberania. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, agora vem, vamos dizer, a lista, pelo Espírito a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é uma inspiração sobrenatural que Deus dá para você falar coisas que você nem aprendeu, mas que vai trazer solução na hora de um conselho, na hora de uma conversa de edificação. Amém? Vamos contar com isso? Senhor, concede palavra de sabedoria, experiência específica aqui, nesse tempo, fora das nossas reuniões, Senhor, de palavra de sabedoria. Há outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento é Deus te dar a conhecer coisas que estão ocultas na vida das pessoas, não somente na vida, mas de situações, de circunstâncias. Isso estava muito presente na palavra dos profetas do Velho Testamento, que eles traziam conhecimento de coisas futuras. Isso é palavra de conhecimento. Muitas vezes, Deus deu e vai dar. Lembra quando Pedro estava perante Ananias e Safira? Fala, você vendeu, portanto, aquele campo? Isso foi palavra de conhecimento, que Deus deu a ele conhecer uma coisa oculta. Então, em nome de Jesus, que venha palavra de conhecimento. Amém? Entre nós, para purificar a igreja, para trazer inclusive orientação para alguns de nós, de maneira sobrenatural. No mesmo espírito, fé, essa é a fé sobrenatural, do qual está relacionado os outros dons, a partir daí, dons de curar,
operação de milagres. Então, fé sobrenatural, essa não é essa fé como o dom aqui de 1 Coríntios capítulo 12, não é a fé em Cristo para a salvação, não é perseverar na fé. Essa fé que eu tenho, que me sustenta em Cristo, é um tipo de fé. Essa fé sobrenatural, como dom de Deus, é uma capacidade de crer de maneira sobrenatural, em alguma coisa que você não creria de maneira normal, seja para operar milagres, seja até para curas. Amém? Às vezes as pessoas já experimentaram isso, momentos de perigo, não é? Que vem um dom da fé, às vezes num momento de assalto, de ônibus, já vi pessoas contarem isso, né? Que elas ficam com uma ousadia e falam coisas que ela não falaria, e tem uma coragem extraordinária, e que depois termina o episódio, elas ficam lá embaixo. Depois que sai esse poder, essa unção, elas tremem, elas ficam até com o corpo doendo. Por quê? Porque foi um momento de unção, de poder de Deus naquela hora, não é? Profecia. A profecia a gente vai saber pelo outro texto que está adiante, no capítulo 14, fala que aquele que profetiza fala aos homens, o quê? Consolando, edificando e animando. Então são palavras inspiradas para profetizar. Então não é simplesmente uma coisa da sua cabeça. Muitas vezes a profecia contém palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. São dons, elementos que Deus inspira para você falar para alguém. E se uma palavra de conhecimento e de sabedoria estiver contido na profecia, ela vai animar, vai edificar e vai consolar. Vamos profetizar, irmãos? Vamos profetizar? Deus vai te usar. Discernimento, uma variedade de línguas, é outra capacidade para interpretá-las. Então, o dom de línguas, eu acho que a maioria dos irmãos manifestam, e não seja negligente nisso também, porque o dom de línguas é o único dom dessa lista que é dado para a tua edificação própria. Todos os demais é para servir as outras pessoas, mas o dom de línguas, ele edifica a si mesmo, conforme a gente lê, conforme você pode ler no capítulo 14. Interpretação da língua não é tradução da língua, tá? Interpretação de línguas é você receber da parte de Deus, quando alguém estiver falando em línguas, receber da parte de Deus o sentido daquilo que foi se falado. Você não vai entender palavra por palavra, mas vai testificar o que é aquela mensagem. E você, então, pela fé também pode dizer, ó, me veio ao coração isso. Nós já vimos isso acontecer muitas vezes. Por que eu estou relendo isso aqui? Porque as ferramentas de Deus têm nome aqui, amém? Vamos falar de avivamento de novo. Um irmão disse o seguinte, se eu li num livro do John Walker, ele fala, não sei se é ele ou outro, que foi coautor daquele livro, que diz assim: quando é que sabemos que precisamos de um avivamento? Quando o conhecimento do povo de Deus está acima da experiência que eles estão vivendo. Sabemos muito, mas não temos experiência naquele nível. Não estou nem falando de obediência a princípios, né? A mandamentos, amar a esposa, sujeitar o marido, submeter aos pais, praticar generosidade, ou seja, mandamentos. Mas eu estou falando também de experiência sobrenatural, com isso que nós acabamos de ler, com o poder do Espírito, unção, dons do Espírito Santo. Às vezes nos faltam, nós temos promessas de Deus que estão acima daquilo que já experimentamos. Quando o conhecimento está acima da experiência, então há necessidade de avivamento. E nós queremos que o Senhor nos ajude a aproximar mais disso nesse retiro. A expectativa está alta, não está? E quando lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos exatamente o contrário. Nós vemos uma igreja
que têm experiência muito à frente do conhecimento que eles tinham. Concorda comigo? Atos 2 é claro. O Espírito Santo desceu em Pentecostes e eles tiveram experiências naquele momento das quais eles não tinham informação. Jesus não deu as informações todas do que aconteceria nesse dia. Jesus falou que o Espírito Santo seria derramado, que eles receberiam o poder do Espírito Santo, mas não falou sobre dom de línguas, não falou sobre língua de fogo, não falou sobre aquelas curas extraordinárias que eles estariam recebendo. Não. E eles receberam alguma coisa que eles nem sabiam. Ou seja, a experiência estava à frente do conhecimento. Então eles não sabiam o que era falar em línguas, que isso era um dom. Paulo foi dizer isso em 1 Coríntios 12, anos e anos depois. A escritura, a informação que a gente recebe hoje, eles não tinham. Eu prefiro ter a experiência, mais experiência do que conhecimento. E você? Então, o tempo acabou, a fome chegou. Então é hora de praticar o que nós estamos falando. Como é que nós vamos praticar? Primeiro, vamos juntos tomar uma resolução agora? Que ao levantarmos deste lugar, falar, Senhor, eu vou cooperar contigo nesse ambiente, amém? Eu vou cooperar e vou, em nome de Jesus, introduzir oração, ministração, para com qualquer que eu estiver perto. Vamos tentar fazer isso? Você vai orar e falar, Senhor, me põe isso como meta, eu quero que esse retiro seja um fluir do Espírito fora daqui, a partir desse momento, com quem estiver na mesa, o Senhor me ajuda. Vamos orar e tomar essa resolução, e falar, Deus, eu quero usar as tuas ferramentas. Sabe o que eu gostaria mesmo? É que no próximo encontro à noite, nós tivéssemos tanta experiência fora, nas barracas, lá no quintal, que a gente não precisasse pregar, tinha tanta gente para contar o que Deus está fazendo, está operando, deixando o Espírito Santo fazer o retiro. Vamos orar, abaixa a sua cabeça, em nome de Jesus agora. E fala com Deus aí. Toma uma resolução. Fala, Senhor, eu quero tomar uma resolução. Eu não quero ser preguiçoso mais aqui. Eu quero ter, Senhor, nesse retiro, uma experiência que possa mudar a minha vida depois do retiro. Que possa me inspirar, Senhor. Ó Senhor, esse tempo seja um aperitivo para tudo que o Senhor quer fazer na minha vida lá fora. Senhor, eu tenho andado com pouco fervor, diz ao Senhor. Sinto-me insuficiente, mas quero, Senhor, me dispor agora para algo novo. Quero me dispor para um rompimento na minha vida. Eleva, Senhor, o nível da minha fé, da minha comunhão com a Tua presença. Senhor, eu nunca... Pode dizer isso se for o seu caso. Senhor, eu fui usado muito pouco pelos dons do Espírito Santo. Mas eu me proponho uma experiência diferente. Quero reavivar o dom de Deus. Quero confiar que o Senhor me concedeu. Em nome de Jesus. Se você, irmão, tem dúvida, se foi cheio do Espírito Santo, você vai dizer agora, Senhor, o Senhor Jesus um dia disse, se vós que sois maus saber das boas dádivas aos filhos, Pai Celestial dará o Espírito Santo. Aleluia. Senhor, eu te peço o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo. Eu quero atuar nos dons do Espírito Santo neste momento em diante, deste momento em diante. Quero confiar nisso. Recebe agora, irmão, irmã. Recebe em nome de Jesus, desobstrui os caminhos, tenha uma fé simples,
chega perto dos seus irmãos com fé para orar, e vem alguma coisa ao seu coração, seja uma única palavra, abre a sua boca e fala, porque o Senhor põe mais conteúdo em seguida, quando nós damos um primeiro passo. Então, em nome de Jesus, que nenhum de nós, a começar dos pequeninos, das crianças, adolescentes, os jovens casados, os homens e mulheres mais velhos, os diáconos, os presbíteros, cada um de nós, na sua parte, no seu chamado, em nome de Jesus, vamos contribuir e não ser negligente. Amém? Que Deus tenha uma chama acesa em todos os lugares desse retiro, tá bom?